uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo neste feriado, dia de finados, de lembrarmos de quem se foi e deixou saudades, não é verdade? Mas por aqui, hoje a gente vem com tudo e os destaques do Donos da Bola de hoje. Superliga Nacional, Taubaté Vôlei derrota Cruzeiro no tie-break e a torcida faz festa no Abaeté. Copa Band Los Paleteiros ETEP de futebol de base. Os vídeos e fotos dos nossos craques enviados pelas redes sociais. Show de rodada, veja os melhores lances da Liga dos Campeões no quadro Mundão do Esporte. E aqui comigo o meu super parceiro Antônio Carmo, feliz com o empate do Flamengo diante do Fluminense ontem. Copa Sul-Americana, Antônio Carmo. Você veio de verde, pô. Vai sofrer. Falei, não, minha amiga só sofre tanto, né? Flamengo. Parabéns, o Flamengão segue adiante. E o Fluminense também, viu? O jogo na mão, 3-1, deixa isso, empatar. Né? Acho que ficou com dó de vocês aí, tá certo? O Flamengão segue adiante, tá na briga, hein? Grêmio do Claudio Jordano, pra alegria nossa, né? Segue adiante. Deixar o chefe feliz, né? Então, vamos aí, quinta-feira, feriado, pra quem está descansando, foi passear, foi pro litoral, foi pra serra, foi pescar, foi nadar, né? Foi curtir a família. Ou tá trabalhando como a gente, né? Eu que tá trabalhando também aí. Tanta gente trabalha no feriado, né? Assim como nós. Vamos juntos. Exatamente. A gente começa falando de vôlei, porque a noite de ontem foi gloriosa para o Taubaté. O time de Daniel Castellani derrotou no tie-break o Cruzeiro pela primeira vez na Superliga Nacional, com ambos os times completos, ou seja, titular contra titular. E essa Superliga teve uma super partida digna de grandes jogadores e de uma torcida apaixonada. Veja aí como foi na reportagem de Caroline Rossazzi e Davi Ferreira. O ginásio do Abaeté foi palco do encontro entre duas grandes equipes do vôlei brasileiro. O Cruzeiro, atual campeão da Superliga, e o Taubaté, vice na competição da última temporada. E com dois gigantes em quadra, o torcedor viu um espetáculo de tirar o fôlego. O jogo já começou com um pequeno rally, mas o ponto disputado saiu dos anfitriões, abrindo o placar para a equipe da casa. O set seguiu equilibrado, até que o saque forçado do cubano, agora naturalizado brasileiro Leal, começou a dificultar a recepção e o ataque do Taubaté. O Cruzeiro embalou, abriu 5 pontos na frente e se manteve com a vantagem até o fim do primeiro set, que terminou em 21-25 para os visitantes. Na segunda etapa, o Taubaté entrou mais confiante e logo garantiu a vantagem, mas mesmo com a pressão da torcida, o Cruzeiro recuperou e a etapa seguiu acirrada até os últimos pontos. Só que quem levou a melhor dessa vez foram os taubatianos, por 26-24. Na etapa seguinte, era 1 ponto para cada lado. Lucarelli marcou o 27º ponto do Taubaté e o Rafa de saque não deu chance para a recepção cruzeirense, 28-26. O Cruzeiro começou a quarta etapa na frente e se manteve assim até os 20 pontos, quando o Taubaté deu um gás e conseguiu encostar, deixando mais um fim de set disputado. Mas os mineiros se deram melhor e fizeram 26-24. Tudo indicava que o quinto set seria o mais tenso, mas o Taubaté abriu 4 pontos de cara e seguiu com vantagem, fazendo com que os adversários se atrapalhassem e cometessem vários erros. E foi justamente um deles que deu a vitória aos anfitriões por 15-6. Foi uma luta hoje a partida. A gente sabe que a gente não fez a nossa melhor partida, mas a gente sabe que tem dias que a gente também tem que saber ganhar não jogando tão bem. Eu acho que foi exatamente isso, a gente lutou até o fim, a gente brigou bastante. Eu acho que tudo que a gente foi treinando, estudando, que seria bom fazer contra eles hoje, a gente conseguiu fazer na maior parte do tempo. Então a gente tomou pouco ponto, a gente conseguiu segurar muitos saques fortes deles, que é a arma principal. Um jogo muito disputado, não? 4 sets muito disputados e depois no tie-break foi todo o tie-break foi de Taubaté. Acho que eles estão de parabéns, sacaram muito bem, trabalharam muito bem com o saque e acho que foi um resultado justo. Foi um jogo bem disputado, a gente cometeu muitos erros no quinto set, a um nível que se joga hoje em dia. Taubaté tem um bom time, se você comete muitos erros, perde assim 15-6. Então, acho que a gente tem que sair com cabeça erguida, é um jogo.
jogamos aqui, ganhamos um ponto que foi importante, então acho que foi um jogo muito bom. A partida foi a segunda do sérvio Ivovic com a camisa do Taubaté, mas para surpresa de muitos, o ponteiro teve pouca participação no jogo por causa da lesão no tornozelo, que ainda não melhorou totalmente. O motivo é que ele fisicamente ainda não está forte, ainda é um jogador não muito alto, que na sua força é salta muito, é muito potente. Depois da lesão, que tuvo parado muito tempo, ele ainda está aos 50%, 60% da sua capacidade de salto. Está bem, sem dor, mas a forma física ainda está muito longe do que ele pode dar. Não foi fácil, mas os donos da casa finalmente superaram a equipe mineira depois de terem perdido os 2 últimos jogos que disputaram contra os adversários. Esse resultado também deu mais fôlego ao Taubaté para os próximos confrontos que vêm pela frente. Por mostrar que a gente está no caminho certo do trabalho, pelo período do campeonato, pelas lesões que a gente está também no time. Enfim, é extremamente importante para o crescimento do grupo também, para a moral do grupo, enfim, para o público. Acho que é importantíssimo, isso mostra o começo de uma Superliga que promete muito. Com certeza virão outros tantos jogos como esse de hoje. Vamos jogar em casa contra o Canoas, domingo, jogo importantíssimo também. A gente tem um dia de folga e já começa a estudar o Canoas para que a gente possa fazer em casa de novo um grande jogo. Ó, domingo, 1 da tarde para jogar, mas que é isso? Tá pior do que futebol, 10 horas da manhã. Nossa Senhora, Antônio Carlos. O pessoal acaba se acostumando, né? Exatamente, mas ninguém tá a ver com isso. Vamos falar desse jogaço de ontem, Antônio Carlos. Ontem até falei aqui, né, que o Taubaté já estava na cadernetinha do Cruzeiro de freguês ali. Você sabe qual tinha sido a última derrota do Cruzeiro em Liga, em campeonato oficial, para o Taubaté em março desse ano eu ia falar Joaquinzão, no Abaeté. Só que naquela ocasião o Cruzeiro veio com o time reserva e o Taubaté ganhou fácil por 3-1, 3-0 acho. E foi a única derrota do Cruzeiro no campeonato do ano passado, que ele viria a ser campeão na final contra o Taubaté. Ano passado? Não, a final, né? foi março desse ano. Que a gente fala ano passado que a temporada, né? ela vai de um ano para o outro, né? E aí depois o Cruzeiro não tinha perdido mais. Perdeu amistoso aí, tal, alguma coisa, acho que um torneio que teve. Mais um jogo oficial desse nível. Não tinha perdido, não. Foi campeão mineiro e tal. E aí, como você disse na abertura, os 2 times titularíssimos, né? Usando o que há de melhor. Agora, o 5º set no tie-break foi uma aberração, né? 15-6. Que negócio. O jogo seria pegado no 4º set. O jogo podia ter empatado, aí o juiz deu o cartão vermelho pro Rafa, quer dizer, como o técnico já tinha tomado um amarelo, serviu de ponto pro Cruzeiro, né? Tava tudo para dar errado pro Taubaté, né? O Dante encarou o árbitro lá e perguntou, explique, ele não falava nada, né? Ele virou, mandou jogar para lá e o Dante foi muito bacana. Agora, André, uma vitória que eu entendo, assim, vale título? Vai valer classificação, mas vale moral, vale força. Tinha que ganhar. Pô, toda vez só perde, fica difícil. Então, o Cruzeiro é o time a ser batido. E esse ano, o Taubaté está mais forte do que o ano passado. Eu acho até, André, olhando, assim, às vezes a gente pode se enganar, mas jogador por jogador, me parece o elenco do Taubaté mais forte, né? Agora, o Cruzeiro tem um time espetacular, os 2 cubanos, né? O Felipe, o Evandro, quer dizer, é um time, o Serginho, um time sensacional. Cara, mas agora finalmente dá para o torcedor, né? E também para os taubatianos, que vai falar assim, podemos ganhar sim, e a gente pode sim ser campeão, né? Porque o ano passado parou justamente no Cruzeiro. Recentemente o Taubaté perdeu aquela Supercopa lá em Fortaleza e perdeu por 3-1, no jogo em que o Cruzeiro foi melhor o jogo inteiro, mesmo quando perdeu. Dessa vez houve um equilíbrio, você vê, o primeiro set só que foi 25-21. Depois, né, tudo 2 pontinhos, parelho, 2 pontinhos. Né? E o 5º set, que o Taubaté, nossa, arregaçou com o Cruzeiro, jogou demais e o Cruzeiro errou tudo que podia no 5º set, né? Mas foi uma vitória sensacional. Aquela vitória, eu repito, não vale título, não é, ganhamos do Cruzeiro, eliminamos o Cruzeiro, não. Mas ganhou um jogo que precisava ser vencido para dar força, para mostrar isso que você falou. Olha, gente, estamos aqui para brigar pelo título sim, viu? Aqui no nosso Facebook, a Paloma Magalhães Carneiro dizendo que jogaço, lavamos a alma, unidos pelo vôlei Taubaté. Lourdes Orbetelli veio tudo com 18 terços, né? Na mão. 18 terços, tem que dar certo. Alguma vai rezar. Ela falou assim que quase infartou, meu Deus do céu, não infarta não, a gente quer você super viva. E o Djair da Silva dizendo, lavamos a alma, vencemos o bicho papão, é isso mesmo. Uma grande vitória. Exatamente. E ontem
inclusive, a gente falando de vôlei, nós divulgamos aqui que o ponteiro cubano Leal, do Cruzeiro, havia sido liberado para servir a seleção brasileira a partir de março de 2018. Porém, a Federação Internacional, a FIBV, cometeu um erro tremendo ao liberar o ofício com informação incorreta no documento. Assim, o cubano naturalizado brasileiro em 2015 só poderá vestir as cores verde e amarela em abril de 2019. E ele falou sobre isso ontem. Difícil, né? Falam uma coisa, no outro dia, por 24 horas, falam outra, mas... minha cabeça, eu tenho que jogar bem, então... A FIBV que resolva aí, se vai dar certo, que ver. Acho que eu tenho que fazer meu trabalho, seguir jogando bem. Então, se dá certo em 2019, vou estar pronto para jogar na seleção. É um ano e meio ainda, né? Um ano e meio, né? Uhum. É março? Isso, abril de 2019. Ele tem 12, 16, 18 meses ainda. É um ano e meio, Andrés. Mas vai ser um reforço e tanto para o Brasil. Esse rapaz joga demais, né? No outro não vem lá, o Simão, o outro cubano? É só o Léo, tá bom já. Tá bom de estrangeiro na seleção brasileira. Pelo não muito, juega muito bem, né? Aliás, os dois técnicos ontem argentinos, né? O Marcelo Mendes, o Daniel Castellani, prova que o Brasil está aí bem representado também pelos imigrantes que para cá vêm. São os Los Hermanos, né? Ó, daqui a pouquinho a gente traz informações da nossa Copa Band Los Paleteiros ETEP de futebol de base e também muitas outras e a sua participação. Até já!